E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai bater um papo sobre o lançamento gigantesco do Copilot da Microsoft. Mas não vamos falar disso como se fosse uma grande revolução tecnológica de sucesso, não. Na verdade, a gente vai desconstruir tudo isso e entender como virou uma verdadeira rebelião contra um software empurrado goela abaixo. Vamos direto ao ponto. A Microsoft meio que forçou essa ferramenta sobre milhões de profissionais, vendendo a ideia de que esse seria o novo sistema nervoso da economia global. Só que a recepção, tem sido absurdamente fria. Entender o porquê dessa rejeição em massa é absolutamente crucial para a gente pescar o que está acontecendo agora no mercado de tecnologia e para onde o futuro do trabalho digital está indo. Bom, começando pela nossa primeira parte, a rebelião contra o bloatware e essa integração forçada. Olha só esse número, é o ponto central da história, 3,3%. De uma base colossal de 450 milhões de usuários do ecossistema deles, só uma fração minúscula de fato assinou o serviço pago. São uns 15 milhões de profissionais. É literalmente como organizar a maior festa de todos os tempos, convidar 100 pessoas e só 3 aparecerem. Por uma atualização que prometia mudar completamente a nossa forma de trabalhar, um engajamento tão baixo assim grita que existe um abismo imenso entre o que as grandes empresas de tecnologia querem vender e o que a gente realmente precisa no dia a dia. E o motivo dessa rejeição fica cristalino quando a gente olha para o desempenho dos computadores. Em vez daquela melhoria invisível e fluida que prometeram, a galera está sentindo uma fadiga imensa com o excesso de funções. A ferramenta consome uma quantidade absurda de memória RAM e de banda larga. Na prática, ela acaba agindo como um parasita digital indesejado, deixa tudo mais lento e frustra quem só quer sentar, trabalhar e resolver as coisas rápido. Isso nos leva a um termo muito clássico na indústria, o famoso shelfware. É aquele software caríssimo que a empresa compra em lote, mas que acaba ficando na prateleira digital pegando poeira, completamente intocado pelas equipes. É exatamente o que o Copilot virou nas grandes corporações. Um ícone de luxo que só fica ali, ocupando espaço na tela e devorando orçamentos gigantescos de TI que poderiam com certeza ser usados em coisas muito mais úteis. Seguindo em frente, vamos dar uma olhada no colapso da satisfação e nas métricas por trás desse descontentamento todo. Essa métrica de NPS, o Net Promoter Score, é assustadora. Ela mede a satisfação da base de usuários e despencou de menos 3,5 para um devastador menos 24,1 em questão de 2 meses. No mundo corporativo, isso é uma sirene de emergência tocando no volume máximo. Significa que quem odeia a ferramenta já superou de longe os poucos fãs que sobraram. Uma queda assim tão rápida é raríssima e mostra que a experiência real de uso está muito, mas muito aquém do esperado. Agora, a parte mais louca de tudo isso está escondida numa atualização dos termos de uso prevista para outubro de 2025. Falando em termos legais, a empresa está basicamente reclassificando a ferramenta quase como um brinquedo, uma fonte de entretenimento, e deixando no ar um belo aviso de use por sua conta e risco. É um jeito nada sutil de dizer aos profissionais para não confiar em seus trabalhos sérios à ferramenta. A mensagem é clara: se a máquina errar, o problema é inteiramente seu, não do software. O que nos leva à nossa próxima parte, a ilusão da produtividade e os custos ocultos de tudo isso. Tem um estudo gigantesco do MIT que escancara uma realidade bem brutal. Incríveis 95% desses projetos corporativos de inteligência artificial estão simplesmente falhando em dar qualquer retorno financeiro real. Apenas 5% geram lucro. Toda aquela promessa linda de que a IA ia dobrar a eficiência das equipes de um dia para o outro, pois é, ela não está aparecendo nas contas no fim do mês. E a gente entende rápido por que isso acontece nas operações diárias. Qualquer tempinho que a equipe ganha gerando um texto inicial é perdido logo em seguida, porque precisa de alguém de babá da máquina. O texto sai robótico, frio, dá aquela sensação estranha de vale da estranheza, sabe? Editar esses rascunhos acaba exigindo mais esforço cognitivo do que escrever do zero. Para quem programa, a IA sugere códigos com bibliotecas super desatualizadas. No fim, as respostas são tão genéricas que não servem para o nível profundo que o mercado de trabalho de verdade exige. Como se a quebra da promessa de produtividade já não fosse bastante, a confiança foi para o ralo com aquele recurso chamado Recall. Venderam a ideia de uma memória fotográfica que tirava prints da tela para facilitar a vida. Só que rapidinho descobriram um erro de arquitetura bizarro, salvava tudo, até informações sensíveis, em texto simples. Era um pesadelo total de vigilância e privacidade, um prato cheio para qualquer hacker. A gritaria do público foi tão grande que tiveram que voltar atrás correndo. Agora vamos mudar um pouco a engrenagem e falar sobre a crise de infraestrutura e as chamadas cidades fantasmas da computação. Gente, esse gráfico de despesas de capital é surreal.
Um salto de 66% de um ano para o outro, batendo a marca de 37 bilhões e meio de dólares num único trimestre. Eles estão literalmente queimando dinheiro em escala industrial para construir uma nova civilização de supercomputadores na esperança de uma demanda que a gente acabou de ver que não existe ainda. O custo do mundo físimo para manter essa integração forçada beira o inacreditável. Estamos falando de galpões imensos, cheios de placas de vídeo que custam uns 30 mil dólares cada, precisando de sistemas de refrigeração colossais. São verdadeiras cidades fantasmas de servidores rodando no vazio. E o consumo de energia é tão agressivo que estão sobrecarregando redes elétricas inteiras. Na Virgínia, a coisa ficou tão feia que precisaram reativar uma usina nuclear desativada há décadas, a famosa 3 Mile Island, só para tentar dar conta dessa fome de energia insaciável. E se você acha que está ruim, olha ao lado dos investidores. Cerca de 45% de todos os compromissos futuros de nuvem da empresa estão pendurados numa única corda, a parceria com a OpenAI. É apostar quase metade da casa de um dos maiores impérios de infraestrutura do mundo numa startup parceira que gasta bilhões num piscar de olhos. É uma aposta altíssima e de um risco que deixa o mercado inteiro com a pulga atrás da orelha. E para fechar o nosso quebra-cabeça de hoje, a vitória da concorrência e a rendição aos múltiplos modelos de IA. A ironia de toda essa história está bem aqui, no comportamento real de quem trabalha. Tem um botão de IA nativo, piscando o tempo todo na barra de tarefas do Windows. Mas o que o pessoal faz? Ignora solenemente, abre o navegador e usa ferramentas de terceiros. Os dados são cruéis. 35,8% de uso ocasional no Copilot contra esmagadores 83,1% de uso diário ativo no ChatGPT Enterprise. A lição é simples. Utilidade e qualidade bem o fácil de um aplicativo empurrado à força no seu sistema. A maior prova de que as coisas saíram dos trilhos foi uma mudança técnica recente, feita quase na surdina. A Microsoft teve que pegar o modelo Claude da concorrente Anthropic e enfiar no meio do Copilot para tentar checar e consertar os erros do sistema principal. É o que o pessoal está chamando de uma solução Frankenstein. Diluíram a exclusividade bilionária que tinham com a OpenAI só para tentar entregar uma resposta que seja um pouquinho mais confiável. E depois de tudo isso, a gente fica com a grande pergunta que não quer calar. Com as pessoas fugindo do produto e os custos de infraestrutura e energia totalmente fora de controle, quanto tempo falta para essa bolha gigantesca finalmente estourar? Quando a raiva contra um software pesado e empurrado à força encontra a necessidade de reativar usinas nucleares para pagar a conta, o cenário fica muito instável. É para a gente refletir seriamente sobre o que acontece quando a tecnologia não escuta quem realmente vai usar ela na ponta. Valeu demais por acompanharem essa análise com a gente, continuem sempre questionando o que vem por aí e até a próxima!